aqueles flashes confusos do primeiro episódio? Aquela sensação de que algo muito maior e muito mais sombrio aconteceu na nave Maginot antes da queda na Terra? Pois é, o episódio 5 chegou para revelar tudo, e nesse vídeo a gente vai voltar no tempo e mergulhar no momento exato em que o caos começou. Sabotagem, criaturas à solta, traições internas, perdas irreparáveis e uma verdade chocante. A queda da nave não foi um acidente. E esse episódio é praticamente um Alien dentro do Alien Earth, porque tem direito a facehugger, xenomorfo, referências diretas ao filme original e uma nave mergulhada em tensão claustrofóbica. E no centro de tudo isso, Morrow, um homem quebrado, dividido entre dever e desespero, tentando sobreviver a um pesadelo que mistura dor pessoal, conspirações e horror alienígena. Em pensar que eu tava julgando ele horrores no vídeo anterior. Mas eu sou bem sincera aqui com vocês, eu adorei julgar ele por essa parte, porque ele é um cara muito misterioso, porque ele é um dos meus personagens favoritos da série, tá, galera? Vamos deixar abaixo. Ah, outra coisa que eu ia comentar, que eu esqueci, que vocês me lembraram, principalmente a galera lá do Insta. Gente do céu, e esse homem não repostou o link do meu vídeo aqui do YouTube? Gente, é muito legal isso, sabe? Interagir com o pessoal da série. Nunca pensei que ia acontecer isso, mas enfim, bora lá pro vídeo. E hoje eu vou te guiar por cada parte dessa jornada, explicando tudo o que realmente aconteceu nesses 17 dias antes da queda, revelando quem estava por trás do desastre e o que isso tudo significa pro futuro da série. Então você aí se prepara, porque essa é a hora da verdade. Mas antes você já sabe, né? Já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, e se o botão de hypar estiver disponível aí pra você, você já sabe, já clica aí e bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos, eu sou a Tayla Moitinho. Bom, esse capítulo foi praticamente um tributo ao clássico Alien do Ridley Scott e foi como assistir um mini filme da franquia dentro da própria série. A ambientação, o clima tenso, tudo remete diretamente a Nostromo. E não é por acaso. O criador da série, Noah Hawley, fez questão de deixar tudo isso explícito já no título do episódio. No espaço, ninguém. E tá cortado. Se você sacou a referência, sabe que é uma homenagem direta à famosa frase do primeiro filme. No espaço, ninguém pode ouvir você gritar. Inclusive, eles chegaram a divulgar um teaser no estilo retrô, imitando o trailer original do filme, com foco total nos ovos. Ou, como eles brincaram na série, os omeletes. Nesse episódio, a gente entende melhor o que rolou durante aquele tempo não mostrado, entre a viagem da nave Maginot e a sua queda na Terra. Nos primeiros episódios, a gente também viu montagens rápidas e confusas desse período, mas agora a história volta no tempo para preencher essas lacunas, até porque a história precisa avançar. E como a própria série já vinha sugerindo, o negócio sai completamente do controle. O episódio começa com a montagem de cenas que a gente viu lá no primeiro capítulo, os membros da tripulação reunidos à mesa para tomar café da manhã, e depois voltando para os seus compartimentos de criogenia, ainda faltando alguns meses para chegarem à Terra. Mas dessa vez a linha do tempo avança para 17 dias antes do pouso e é nesse período que desenrola praticamente toda a ação desse episódio. E ainda rola alguns pequenos saltos temporais para alinhar os eventos com que a gente já viu antes, mas o foco tá nesse momento crítico da jornada. O Morrow, nosso protagonista, é acordado do seu sono criogênico por outro membro da equipe. E o motivo? Algumas criaturas escaparam e é nesse ponto que a gente começa a perceber que as coisas estão prestes a desandar de vez. Conforme os acontecimentos vão desenrolando, a grande revelação aparece pra gente. A fuga dos espécimes não foi por acidente. Foi tudo parte de um plano. Petrovich, um dos tripulantes, foi o responsável por sabotar o sistema da nave. E o mais chocante, ele fez isso por vontade própria. Ele não estava sob o controle de nenhuma criatura alienígena, como muita gente tinha especulado nos episódios anteriores. A motivação dele era pessoal. Durante uma das missões anteriores, em que a tripulação coletava espécimes perigosos, a mulher dele acabou falecendo e ele culpava diretamente a Weyland-Yutani por essa perda. Então, ao longo da viagem, o Petrovich fez um acordo secreto com o Boy Cavalier, que era entregar todos os espécimes e causar também a queda da nave propositalmente no território da Progeny. Em troca, ele seria recompensado com uma fortuna. Ou seja, a queda na nave foi parte de um plano calculado, não pelos motivos que o público pensava e nem que eu pensava também. Não foi uma manipulação alienígena que muita pessoa pensava
pensou, nem acidente e nem por conta do Morrow. Foi vingança pura misturada com ambição. E essa parceria entre o Petrovich e o Boy Cavalier não parou por aí. Eles também estavam envolvidos em conversas sobre a transferência de consciência humana para corpos sintéticos. O Petrovich, inclusive, tinha esperança de receber um novo corpo, algo que ainda não era uma tecnologia completamente testada, pelo menos não em adultos. Naquele ponto, a única tentativa bem-sucedida tinha sido com a Wendy, e ainda assim com ressalvas. E mesmo assim, o Cavalier vendia a ideia como se fosse uma garantia para ele. E isso levanta outras grandes questões na série. Será que os personagens são realmente humanos com consciências preservadas ou apenas IAs que acreditam ser quem eram? Fica uma grande questão aí. Essa dúvida vai permanecer e talvez só seja respondida no futuro da série. Conforme o episódio avança, as coisas começam a se deteriorar rapidamente dentro da Maginot. O Morrow descobre que o Capitão Bronski foi atacado pelos Facehuggers, criaturas que já conhecemos muito bem do universo Alien, e um incêndio atinge também a nave, e a situação começa a sair do controle de forma irreversível. O caos cresce e logo fica claro que não tem mais liderança firme. O Morrow acaba assistindo um dos vídeos de segurança da Zavara e do Bronski se envolvendo, enquanto ela tá atacando da terra em cima da onde está o corpo dele com o Facehugger. Enquanto isso, a gente vê a Chibuzz, a cientista, e o Harian, o médico da nave, discutindo como lidar com a nova espécie. Eles já haviam perdido o capitão tentando remover o Facehugger, e o ácido do sangue da criatura acabou matando mais uma morte trágica causada pela imprudência humana diante do desconhecido. E o que causou tudo isso foi a sabotagem do Petrovich, que foi super meticulosa. Ele criou um incêndio proposital, sabendo que alguém iria investigar e que os ovos alienígenas estariam soltos prontos para infectar. O plano era simples e cruel: causar confusão, infectar os membros da tripulação e garantir que a nave caísse exatamente onde o Boy Cavalier queria. Agora, olhando para trás, faz todo sentido aquele momento em que o Cavalier diz pro Cush que ele tá vários passos à frente de todo mundo. Não era genialidade, era trapaça. Ele sabia o que ia acontecer porque já tinha armado tudo junto com o Petrovich nos bastidores. E se você lembra lá da cena que ele erra a citação do Arthur C. Clarke, ele já dava uma suspeita que ele não era tão brilhante assim quanto ele se acha. É mais um desses bilionários arrogantes que se veem como gênios incompreendidos, mas são movidos apenas por ego e ganância. A série vai costurando isso aos poucos, deixando cada peça se encaixar no seu lugar certo. Com a situação completamente fora de controle, a Zaveri assume temporariamente o comando da nave, tentando manter a ordem, mas a pressão é insuportável e ela também começa a perder o controle emocional. O Morrow aproveita a fragilidade dela e, com um tom de chantagem, acaba falando das gravações íntimas dela com Bronski. Logo depois, o Morrow toma o comando da nave à força, porque a situação é tão grave que o protocolo da Weyland-Yutani é mencionado. Qualquer tripulante que entre em contato com uma forma de vida alienígena deve ser colocado imediatamente em criogenia sem ser eliminado. O motivo aqui é simples: eles querem o espécime vivo, pouco importando o destino do hospedeiro. Isso mostra o quanto a empresa já previa esse tipo de evento. Mesmo sem provas concretas de que a empresa já sabia tudo sobre o xenomorfo, é evidente que os protocolos foram feitos pensando exatamente nesse tipo de situação. Isso também serve como prenúncio para os eventos do primeiro Alien, quando a nave Nostromo encontra os ovos do planeta LV-426. A gente tem também nesse episódio alguns momentos mais leves e sarcásticos, como quando chama o clã de Chlamydia, um apelido pejorativo, usado pela tripulação, talvez por zoeira, talvez por ele ter pego alguma doença durante a missão. É o típico apelido maldoso do grupo, mostrando que o clã era um alvo fácil da nave. A gente também descobre que o laboratório onde ficam os espécimes é apelidado de zoológico. Ali estão armazenadas as mais variadas formas de vida alienígena, desde ovos e plantas exóticas, até outras criaturas completamente bizarras. E a Zaveri chega a prever que a situação vai piorar, e ela está completamente certa. A infecção com os Facehuggers começa a fazer efeito e o episódio caminha para um ponto de ruptura. A tripulação tenta realizar uma cerimônia improvisada para o capitão, colocando seu corpo infectado com o Chest Buster em criogenia, e o Han, o médico, ironiza a decisão, dizendo que é mais uma vitória para o inimigo da razão, apontando o quanto a tripulação está tomando decisões idiotas e perigosas. É um comentário que ecoa uma das críticas mais constantes da franquia Alien. Os personagens geralmente morrem porque fazem escolhas estúpidas, como por exemplo enfiar a cara num ovo alienígena. O episódio começa a mergulhar mais a fundo nos dramas pessoais dos tripulantes, revelando mais sobre quem eles são e o que trouxeram eles até aqui.
Um dos destaques é o relacionamento do Morrow com a sua filha. Através de mensagens gravadas, a gente vê ele acompanhando com atraso o crescimento dela, até descobrir que ela faleceu com 19 anos, durante a sua longa jornada na nave. E essa perda consumiu ele durante décadas em silêncio, e agora a gente entende o porquê ele é tão sério e amável. Essa relação dele com a filha lembra muito a Ripley em Aliens, quando ela descobre que a filha dela envelheceu e morreu enquanto ela estava em criogenia. A gente também descobriu que na infância ele foi acolhido pela matriarca da família Yutani, uma figura quase materna para ele. E isso explica a sua lealdade à empresa. Não a jovem Yutani atual, mas a memória daquela que lhe deu a chance na vida. E antes que eu me esqueça sobre as tensões, o Tang, o personagem mais desprezível da série até aqui, continuou obcecado por uma das moças lá, a Sullivan, mesmo depois de já ter sido repreendido por isso. A série claramente constrói o Tang como alguém que o público vai gostar de ver morrer. E é exatamente o que acontece. O Xenomorfo finalmente o alcança, e a única pena é que a gente não vê a cena da morte dele. A gente só ouve o que a gente descobre depois que ele foi eliminado. Mas ainda assim, já dá aquela sensação de justiça poética. Só que durante essa conversa, o Tang fala que tem como burlar os sensores da criogenia, fingindo estar dormindo, quando na verdade está agindo pela nave. E essa é a peça que faltava para o Morrow fechar o quebra-cabeça. Com a informação crucial que recebeu do Tang, o Morrow finalmente confirma suas suspeitas sobre Petrovich, e ele segue as pistas e revisa mais imagens da câmera da nave, observando o momento exato em que o Petrovich inicia um incêndio na área de carga, o estopim de todo o caos. O Petrovich mais tarde acaba matando o Clem, e além de ter essa eliminação brutal, o corpo dele acaba sendo abrigo para os filhotes de carrapatos alienígenas que entram pela sua boca, desaparecendo no seu interior. É mais um lembrete que várias ameaças ainda estão à solta, pronta para ressurgirem nos momentos mais inoportunos. O mal acaba eliminando o Petrovich, mas ele fala que não tem mais volta. Bom, uma coisa que me chamou muita atenção foi a Tioceles, aquele organismo tentacular com o olho central que estava preso em um dos tanques de contenção. Ele já vinha sendo observado desde os episódios anteriores, mas agora ele começa a se movimentar de forma muito mais ativa. E no momento tenso, ele bate no vidro, muita gente achou que ele estava avisando a Shibuzo, mostrando que pode ser mais inteligente do que a gente imaginava, ou até mesmo hostil, mas eu acho que ele não fez isso para avisar ela. Na verdade, ele fez isso pra distrair ela, porque o outro bicho tava fugindo. E a partir daí o comportamento dele se destaca e mostra que ele é imprevisível. Ele ataca tripulantes, tenta enfrentar o Xenomorfo e passa a se movimentar de forma estratégica. Uma outra criatura chega a entrar na bebida da Shibuzo, uma sequência bem doida e assustadora que mostra como esses seres estavam observando a equipe o tempo todo, além de abrir o próprio pote lá que eles estão presos. Mais tarde, o Malachias toma um gole da bebida contaminada e começa a apresentar sintomas. Ele cospe sangue e entra em colapso, sendo levado ao centro médico. A tentativa de salvá-lo acaba falhando quando eles tentam remover as criaturas. Elas liberam um gás venenoso que mata o hospedeiro e pode atingir quem estiver por perto. A tensão atinge o nível máximo quando a criatura tentacular agora aparece tentando controlar um dos tripulantes da nave. No confronto dessa criatura com o Xenomorfo, a gente tem uma cena muito bizarra. A criatura tenta usar o corpo de um dos tripulantes para morder o pescoço do Xenomorfo, tentando transferir para ele, ou sei lá, tentando eliminar ele, mas não consegue. Apesar da sua inteligência e adaptação, o ser tentacular não consegue infectar ou controlar o Xenomorfo. E isso levanta uma nova questão. Os Xenomorfos seriam imunes àquele tipo específico de parasita ou foi apenas uma falha de oportunidade? Fato é que a criatura falha e o controle sobre o hospedeiro se rompe. Enquanto isso está acontecendo, a Zavari se encontra isolada, tentando encarar a morte de frente, e o Xenomorfo se aproxima dela lentamente. Mas quando a ficha cai, o terror se instala e já era Zavari. A cena da Zavari é a mesma do primeiro episódio, quando ela tá batendo desesperadamente na porta da sala de inteligência central da nave, pedindo socorro pro Morrow, que não deixa ela entrar, e agora a gente tem um contexto completo da tragédia. O Morrow foge para uma das câmaras de impacto da nave, tentando evitar ser o próximo alvo do Xenomorfo, enquanto o caos está desenrolando ao seu redor. Ele é consumido por lembranças da sua filha na Terra, e com a mesma música que ele costumava ouvir enquanto pensava nela tocando novamente, criando uma atmosfera melancólica. Toda a dor que ele carrega por décadas, a morte da filha, a solidão da missão, a culpa transborda.
Pois é, gente, esse é o verdadeiro Morrow misterioso, um homem despedaçado tentando sobreviver a um inferno que foi cuidadosamente arquitetado por interesses corporativos. A nave finalmente atinge o destino que foi traçado pela sabotagem do Petrovich, o território da Prodigy, e lá ela encerra o arco de forma explosiva. Logo em seguida tem um salto temporal e o Morrow tá lá na Weyland-Yutani, e eles dizem estar agradecidos por finalmente ele ter ido lá, o que indica que mesmo depois da queda, a prioridade da corporação era recuperar os espécimes. Nesse reencontro com a nova geração da família Yutani, é revelado mais uma camada importante do passado do Morrow, a sua ligação pessoal com a avó da atual líder da empresa. Foi ela que o resgatou das ruas quando ele era garoto, se tornando uma figura materna. Por isso a sua lealdade sempre foi com ela, e não com a corporação que ela deixou para trás. A neta, por outro lado, parece apenas manter as aparências enquanto manipula tudo nos bastidores. Ela até chega a dizer que os advogados da empresa podem resolver tudo, que a bagunça da Maginot é só mais uma crise a ser gerenciada, mas também permite que o Morrow siga com seu próprio plano. E no final, ela dá liberdade para os subordinados entregar todos os recursos necessários para ele. Não sei não, gente, eu acho que esse plano dele vai dar errado, ele vai ser capturado pela Prodigy, porque tem uma imagem dele preso dentro daquela jaula lá que os sintéticos apareceram lá dentro, preso. Então acho que talvez ele vai estar lá e o Cavalier vai estar andando em volta dele. Se eu achar a imagem, eu vou estar passando aí pra vocês verem. E é nesse momento que a gente entende que o verdadeiro inimigo da série não são os xenomorfos nem as criaturas tentaculares, mas sim o poder corporativo desumano que vê as vidas humanas como números e os monstros mortais como produtos valiosos. E assim terminou o episódio 5 de Alien Earth. Chegou ao fim carregado de tensão, perdas, revelações e uma crítica feroz a instituições que manipulam tudo por trás das cortinas. O que começou com uma simples missão científica se transformou em um massacre cuidadosamente orquestrado por interesses corporativos, vaidade, ganância e vingança pessoal. Esse episódio foi, sem dúvida, um dos mais intensos da temporada até então, porque eles entregaram um verdadeiro mini-filme ali dentro da série, com ambientação claustrofóbica, monstros à solta, algumas eliminações marcantes e aprofundamento emocional dos personagens, especialmente do Morrow. A série aproveita cada detalhe para enriquecer o universo que a gente já conhece dos filmes, mas sem depender totalmente da nostalgia. Ela constrói algo novo, relevante e principalmente brutalmente honesto. E galera, já comenta aqui embaixo tudo que você achou do episódio, o que você percebeu de diferente, tem alguma teoria que você já pensava e se confirmou aqui, algum detalhe que você acha que a galera não percebeu, manda ver aqui nos comentários. Bom, no próximo vídeo sobre a série eu vou cobrir também o trailer do episódio 6, assim que sair, com certeza eu vou trazer uma análise completa pra vocês. Então já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e já ativa o sininho pra vocês não perderem nada. Ah, e outra coisa, já me segue lá na rede vizinha de fotos, que lá sempre eu tô postando meu dia a dia, eu posto umas coisas mais pessoais lá com vocês pra gente se conectar. Ah, galera, um recadinho rápido aqui pra vocês. Agora aqui no canal tem um clube de membros aqui no YouTube mesmo, então se você gosta do que eu faço e quiser dar aquela força pro meu trabalho continuar, é só dar uma olhadinha, o link vai estar aqui na descrição. E dependendo do nível de amigo, o seu nome pode aparecer aqui na tela no próximo vídeo, e também você vai ter acesso antecipado a todos os vídeos que eu for postando aqui pra vocês. Ah, e tem mais conteúdo incrível esperando por você. É só clicar no vídeo que vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.